São Paulo coloca jogadores do mercado, tem saída prevista aí, vamos falar sobre venda de jogador, vamos comentar aí também sobre a reforma do estádio do Morumbi e muito mais aí, belezinha, meu parceiro? Bom, vamos lá, rapaziada, que o negócio é o seguinte, ó, vamos começar o vídeo aí falando sobre Campeonato Paulista, tá aí, ó. A Federação Paulista de Futebol definiu que o sorteio dos grupos do Paulistão de 2025 será realizado no dia 12 de novembro, às 7h30 da noite, no auditório do Pacaembu, tá? Então, mês que vem, no dia 12, tá chegando já dia 2 de novembro, tem sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista, no auditório do Pacaembu. Pelo menos o Pacaembu serve pra alguma coisa, né? Pelo menos pra fazer o sorteio do Pacaembu serve, né? Porque tem um ano já que era pra estar pronto, né? E até agora não tá pronto. Aí São Paulo tinha feito acordo pra jogar alguns jogos no Pacaembu, né? Por causa dos shows, mas até agora não tá pronto aí o Pacaembu. Mas pelo menos pra ter sorteio lá serve, né? No auditório lá pelo menos serve pra ter sorteio aí. Caleri chega à marca de 6 jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do São Paulo é o Criciúma. E o Caleri busca encerrar em Santa Catarina esse período de jejum sem balançar as redes adversárias. O Caleri marcou pela última vez no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu o Flamengo por 1-0. Desde então, o camisa 9 tricolor jogou 6 jogos no torneio e não balançou as redes em nenhuma oportunidade. 6 jogos aí que o Caleri não marca no Brasileirão, né? O último gol dele foi contra o Flamengo. Cara, eu tava parando pra pensar aqui, eu acho que essa é a pior temporada do Caleri desde que ele voltou, né, cara? A temporada dele é bem abaixo, se você for olhar, ele chega em 2021 no São Paulo, no meio da temporada dele, ele tava meses e meses sem jogar, chegou completamente fora de forma, ainda nem pra considerar. Em 2022, teve 2 pontos. No momento decisivo da temporada, que foi a Sul-Americana, que a gente foi pra final, ele jogou muito mal, perdeu vários gols na final, né, tudo mais lá, foi terrível a final da Sul-Americana do Caleri, ele foi muito mal, jogou pessimamente, errou gol, foi horrível. Porém, a temporada em números dele foi muito boa, ele fez quase 30 gols na temporada, cara. A temporada foi muito boa, aí decidiu o clássico contra o Corinthians, clássicos no Corinthians no plural, e em números foi muito bom, mas na Sul-Americana ele pecou, foi mal. Em 2023, ano passado, que ele joga machucado, ele se machuca no Paulistão, joga o ano quase inteiro aí, apesar de fazer uma cirurgia, ele só faz depois que acaba a temporada, que acaba a Copa do Brasil, basicamente ali. Ele não teve números muito bons no ano passado, mas ele foi decisivo, né, cara? Foi decisivo aí, né, fazendo gol também em clássico, decidindo clássico, decidiu a Copa do Brasil pro São Paulo na final, no Maracanã, fazendo gol. Então, ele não teve uma temporada de muitos gols, né, cara, de artilheiro assim, mas foi decisivo. E esse ano, ele não teve uma cor nem outra, porque em 2022 ele teve muito gol, mas não foi decisivo. Em 2023 não teve muitos gols numa temporada goleadora, mas foi decisivo. E esse ano ele não teve nem uma cor nem outra. A temporada dele é muito ruim aí, em números, e no momento decisivo ele pecou, que foi contra o Botafogo, né? Ele não teve uma coisa e nem outra esse ano, então acho que pra mim é a pior temporada dele desde que ele voltou pro São Paulo. Não só desde que ele voltou, né? O Caleri, né, a passagem dele toda no São Paulo, porque ele jogou em 2016, que foi muito bem, né? E desde que ele voltou, essa aí pra mim, na minha opinião, é a pior temporada dele aí no São Paulo com sobras. Quero saber sua opinião, deixa aí embaixo se você concorda ou não, tá bom? São Paulo vai voltar a ter a zaga titular após 2 jogos, rapaziada. Olha aí, Luiz Ubeldia ganhou uma novidade para o jogo diante do Criciúma. Isso porque Robert Arboleda e Alan Franco estão de volta após cumprirem suspensão. O último jogo da dupla foi o majestoso contra o Corinthians, quando o São Paulo venceu por 3-1. De lá pra cá, o Alan Franco foi desfalque contra o time do Cuiabá, né, na 28ª rodada, e na 29ª contra o Vasco, o Arboleda ficou de fora, né? Na verdade, o Alan Franco ficou de fora das duas, né? Ele não jogou nenhum dos dois, e o Arboleda jogou contra o Cuiabá, mas não jogou contra o Vasco. E sábado aí vamos ter nossa dupla de zaga titular de volta após cumprir suspensão. O Alan Franco ele ficou fora do jogo contra o Vasco por causa daquela maluquice que você teve julgamento, pegou mais um jogo lá de gancho, ninguém sabia se ele podia jogar contra o Vasco, se não podia. Por orientação do jurídico do São Paulo, preferiu tirar ele do jogo para não ter nenhum tipo de problema, né? Vai o São Paulo, perde, sei lá, mando de campo, perde ponto no Brasileirão. Aí o São Paulo preferiu, né, cara, tirar aí o time de campo para não ter perigo aí de escalar o Alan Franco, pô, de forma irregular e depois dar prejuízo aí na frente, tá bom? Ó, rapaz, é o seguinte, ó, vamos comentar aí sobre o Alisson, tá aí, ó, informação do Alexander Vieira.
Patrick Lanza e Alisson seguem em transição com a preparação física. Nesta quarta-feira, ontem, tá? Novamente, os jogadores realizaram atividades com bola sem contato físico. A expectativa é que a dupla já comece a trabalhar com contato na próxima semana. Deixa eu comentar com vocês aqui, né, que tanto o Patrick Lanza quanto o Alisson já estão fazendo trabalhos aí com bola. A gente falou isso na terça-feira, que foi a apresentação do São Paulo, né, que tava de folga, se apresentou na terça-feira. Eles já fizeram ali trabalhos ali com bola. Aí ontem, quarta-feira, mais uma vez, tanto o Patrick quanto o Alisson fizeram trabalhos aí no campo com bola, ainda sem contato com os outros jogadores. Expectativa que na semana que vem aí ambos já vão aí, né, cara, treinar minimamente aí com o elenco, né, já ter um contato, já ter uma dividida, uma chegada ali, né, cara, ter contato com os outros jogadores, passo a passo, ambos vão evoluindo aí para poder voltar a ser opções aí para o técnico Luiz Beldia. O Alisson tem a expectativa de jogar ainda esse ano, como todo mundo sabe, deve ganhar, não sei se ganhar a oportunidade é a palavra, deve ir pro banco de reservas contra o Atlético Paranaense no mês que vem, que é o próximo jogo no Morumbi. Tem o Criciúma sábado, depois tem o Bahia, aí sim depois é o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele deve pelo menos ir pro banco, né? Deve ir pro banco, né, cara? Ali, óbvio que ele não vai ser titular, vai jogar 45 minutos, não, vai aos pouquinhos ele vai voltando. E São Paulo tem cautela e tem que ter realmente cautela aí com o Alisson, né, cara? Porque foi uma lesão grave, né? Não tem nenhum motivo para forçar uma volta dele. Aí tem que ir com calma aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaz, e vamos falar aí sobre a entrevista que o Júlio Casares deu aí pra TNT. A gente comentou com vocês que a gente já repercutiu essa entrevista aí ao longo dos vídeos, porque não dá pra trazer a entrevista inteira em um vídeo só, né? Além de ficar chato, pô, o vídeo vai ter, pô, 1 hora de vídeo, né? Então a gente vai trazendo os trechinhos ao longo do vídeo, tá bom? Ele falou aí sobre a reforma do Morumbi, que é um assunto aí que ficou meio de canto, meio escanteado depois aí do fundo de investimento. Tá aí, ó. Júlio Casares, presidente do São Paulo, expressou seu desejo de modernizar o estádio do Morumbi, referindo-se à necessidade de o clube acompanhar a tendência de arenas mais modernas. Em entrevista à TNT Sports, Casares destacou que, embora o Morumbi seja um estádio tradicional e charmoso, é essencial que o São Paulo ofereça mais conforto ao seu torcedor, sem perder a essência histórica do local. Ele citou também o Santos, que está planejando um novo estádio. Em entrevista para a TNT sobre a reforma, o Casares falou o seguinte, abre aspas: "Eu acho que o São Paulo merece ter um estádio modernizado, com mais conforto, sem perder a característica maravilhosa de um templo do futebol. A arquirrival, por exemplo, já estão com estádios novos. O Santos, agora na Baixada, anunciou que vai ter um novo estádio. O São Paulo não pode ficar para trás. Embora tenha um estádio que é antigo, mas ele é charmoso. Ele tem que dar mais conforto ao seu torcedor. Então, nós estamos trabalhando com calma e tranquilidade." Fecha aspas, tá? Como eu falei, esse aqui foi um assunto que ficou meio de canto aí, né? Depois do fundo de investimento, né? Que era o foco aí. Então, essa questão da reforma ficou meio de canto aí. Ele não falou mais detalhadamente sobre a questão da reforma, mas falou, né, que o São Paulo tá trabalhando aí, que o São Paulo tem que acompanhar, né, cara? Tá todo mundo se modernizando aí com o estádio, o São Paulo tem que acompanhar e vai acompanhar. Cara, muita gente fala, pô, mas não vai acontecer, muita gente duvida que não sei o que. Cara, essa questão da reforma do Morumbi é uma situação que ela é inevitável. Algum momento ela vai acontecer. Pode ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, daqui 10 anos, mas ela vai acontecer porque é uma tendência, cara. Tem quase, sei lá, mais da metade dos times aí tem arena. O Vasco vai ter agora. Eu tinha visto a questão do Vasco, eu não lembro se é do Vasco, que era reforma de São Januário ou se era o novo estádio. Eu acho que é reforma, mas enfim, vai modernizar o estádio lá do Vasco. O Santos também vai ter o seu o estádio mais moderno agora. É a tendência, cara. E o São Paulo, cara, uma hora ou outra também vai fazer isso, tá? Também vai fazer isso aí, porque isso é questão de tempo. Questão de tempo. Aí o que acontece? O blog do São Paulo colocou aqui, ó. Embora o Júlio Casares não tenha especificado um cronograma para essas mudanças, Casares indicou que o clube está trabalhando com calma para realizar as reformas necessárias. Essa posição faz parte de uma visão de futuro para o clube, equilibrando a tradição do Morumbi com as exigências de uma infraestrutura mais moderna, visando melhorar a experiência dos torcedores, tá bom? Então já não tem mais novidades aí. A última notícia que saiu sobre a questão da reforma mesmo, né, foi que o Zanqueto trouxe, que o São Paulo
ia avançar no projeto, né, cara, com a W Torre aí, né, tem que ter a votação do conselho, ter a aprovação do conselho, e que isso ia acontecer quando o São Paulo estivesse mais tranquilo no Brasileirão, né, tivesse com a vaga de Libertadores mais definida, né, um pouco mais pra frente, ou quando acabar a temporada aí. Essa foi a última notícia que a gente teve aí sobre a situação da reforma, né, que tem que ter ainda, não foi aprovado o projeto, nem escolher o projeto, ainda tem que ser entregue o projeto da WTO para o São Paulo, depois vai analisar, vai escolher, vai ter cobertura, não vai ter, né, cara? E depois, né, todo esse processo aí tem a aprovação do conselho, então tem várias questões aí, né, que o São Paulo tem que analisar para ter esse martelo, para ter a reforma do Morumbi. Fora que o São Paulo também, durante a reforma, vai ter que jogar fora do Morumbi, vai ter o prejuízo de bilheteria que não vai jogar em casa, então tem 1 milhão de coisas, né, para você olhar em relação a essa reforma, tá bom? Bom, rapaziada, vamos mudar de assunto aí, vamos mudar o tema, vamos falar agora sobre venda de jogadores no São Paulo, tá? Vamos falar sobre venda de jogador aí no São Paulo. A gente sempre fala, né, pô, que ano que vem as contratações você é mais modesta, poucas contratações, mas também tem que vender jogador, né? A gente sempre fala de contratação, de quem vai chegar, quem não vai, mas também tem que vender jogadores, e tá aí a informação do Globoesporte.com. São Paulo admite necessidade de negociar jogadores para reforçar o caixa. Tá aí, ó. Embora prometa um time competitivo, os dirigentes de São Paulo admitem que a chegada de reforços de alto investimento dependerá de saída de alguns jogadores na virada da temporada, tá bom? Por conta disso, é esperado para dezembro e janeiro chegada de algumas propostas que possam trazer recursos ao clube. Em 2023, o clube segurou os jogadores para disputar a Copa do Brasil e logo depois vendeu o Beraldo ao PSG depois da confirmação do título do torneio nacional, tá? A gente comentou com vocês ontem, né, cara, que nessa entrevista que o Casas deu para atender, ele falou sobre essa questão de contratação. Ele até falou, né, perguntaram, a Priscila Senhores perguntou para o Thiago Mendes sobre o Boscar. Ele falou, ó, são 2 grandes jogadores, né, cara, com grandes condições. Para chegar a esse tipo de jogador com esses valores, tem que sair jogador, né? Tem que sair pra gente trazer jogadores desse nível aí, né, cara? Isso aí é um fato por causa da questão do teto de gasto. Aí. O elenco do São Paulo conta com jogadores jovens que são vistos como potencial de venda. No meio do ano, o clube recusou empréstimo do lateral direito Moreira, de 20 anos. Tanto o Internacional, por meio do técnico Roger Machado, quanto o Porto de Portugal procuraram o São Paulo, mas não fizeram ofertas consideradas vantajosas pelo São Paulo, tá? Então o Moreira já teve várias propostas aí, mas acabou que o São Paulo entendeu que nada ali era vantajoso para o São Paulo negociar o jogador, tá bom? Rodrigo Nestor, de 24 anos, também recebeu sondagens do Bolonha da Itália no meio do ano. O cria de Coutinho está neste momento em trâmites finais para obter uma cidadania europeia para ser opção de venda. Isso aqui é muito importante, cara. Às vezes pessoas, eu já comentei com vocês isso aqui, às vezes as pessoas não têm noção de como isso aqui é importante e valoriza o jogador, tá, cara? Quando o jogador tem uma cidadania, seja de algum país aí, cara, ele tem uma valorização grande e é algo muito importante aí quando vai ter um jogador. A gente comentou sobre isso em relação no vídeo do Galopo. O Galopo tem cidadania aí é italiana, né, cara? Quando ele, por exemplo, se ele for vendido para algum time da Itália, ele chega lá e não conta como vaga estrangeira, porque ele tem a cidadania aí italiana, né, cara? E o Nestor tá em trâmites finais para obter uma cidadania europeia, tá? Não é nem italiana, nem Inglaterra, é europeia aí, que o Nestor tá nos trâmites finais para ter a cidadania europeia, para ser uma opção aí de venda. Ele que recebeu também contatos, né, sondagens no meio do ano, tá? Então Moreira e Nestor são os jogadores aí mais cotados a ser negociado. Acho até mais que o Nestor, aí, tá bom? Aqui que é importante, ó. Entre os jogadores mais jovens, a diretoria diz que não pretende negociar nomes como William Gomes e o Henrique Carmo. Neste ano, o clube afastou propostas da Roma da Itália e do Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelos 2 jogadores. A diretoria disse que tinha bons planos para a dupla a partir do ano que vem, 2025, quando vão se consolidar no elenco profissional, tá? Então, eles não têm nenhum interesse em negociar o William Gomes e o Ricardo, mas isso aqui, né, cara, dependendo de chegar uma proposta boa, já cai por terra, né? A gente sabe muito bem como é que é, dependendo de uma proposta chega, isso aqui já cai por terra, mas o São Paulo tá aí
meio que colocando jogadores no mercado. O próprio Casares falou isso aí na entrevista, né, que precisa vender jogador e se chegar boas propostas, vai negociar jogadores aí, né? O Moreira é um deles, o Nestor então acho que é a principal aí, né, porque um jogador foi muito importante, é jovem e tá embaixo há muito tempo, né, e virou muito reserva, né, cara, não é nem, tem vários jogos que ele nem sequer entra no segundo tempo, ele virou um jogador bem reservão aí mesmo, e chegar uma boa proposta, vai negociar, ele tá em fase final aí de conseguir a sua cidadania europeia, o que é muito importante aí, né, para um jogador ser negociado, né, para não contar como vaga aí, como uma vaga de estrangeiro quando for para Europa. Enfim, é necessário, cara. O Nestor, que eu já falei, eu acho que ele já deu o que tinha que dar no São Paulo, pô, fez o gol foi muito bem lá, fez o gol do Copa do Brasil, mas, cara, pô, foi mal pra caramba, na Libertadores foi peça, aquele pênalti bizarro que ele bateu, não porque ele perdeu, mas o jeito que ele cobrou foi muito mal, e, pô, é reserva, né, cara, acho que é um jogador que tá cada vez perdendo mais espaço, chega a proposta, tem que vender, porque o São Paulo tem que fazer caixa com venda de jogador. É aí. Meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.